1493. É só mandar a sua mensagem. Agora, vamos para os destaques do programa desta quinta-feira em Campinas. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta encaminha a permanência de Everton, do Grêmio, para a próxima temporada. Meio atacante se recupera de fratura no tornozelo e deve assinar contrato em definitivo com a Macaca, pensando nas 3 competições do ano que vem. Série A2, Série B e Copa do Brasil. Guarani iguala 2009 e alcança 6 vitórias consecutivas no Brinco. Próximo jogo, diante do Cruzeiro, será em Belo Horizonte. Mozart não vai contar com Jamerson, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Corinthians e Flamengo ficam no 0-0 no jogo de ida na Copa do Brasil. Decisão fica para o Maracanã, quarta que vem. Os 2 times buscam o tetra da competição. Após reunião, Mbappé decide ficar no Paris Saint-Germain até o final da temporada, mas mantém futuro em aberto. Real Madrid surge como um dos principais interessados, mas está longe do atacante francês. As informações são de um tabloide francês. Vôlei Renata vence SESI e conquista tricampeonato paulista de voleibol. Mais de 2.600 torcedores acompanharam a vitória por 3-1 no ginásio do Taquaral. Gleger Zorzin. Tudo bem, Gleger? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já antecipo boa noite para você. Seja bem-vindo. E o seu destaque? Legal. Bom dia para você também, CH. Bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. Ontem, na partida... Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? No Allianz Arena. Aliás, desculpem, Neoquímica Arena. Uma festa maravilhosa da torcida corintiana. E assim, o pessoal ficou reclamando pênalti pro Corinthians naquele lance, né? Onde o zagueiro vai para uma disputa ali com o Yuri Alberto e a bola toca realmente no braço do Léo Pereira. Mas assim, CH, eu ouvi diversos comentários, eu não sou nenhum comentarista de arbitragem para dizer qual é a regra, o que faz, mas a grande maioria dizendo que não houve a intenção e de que o lance foi normal. Eu, assistindo o jogo, fiquei com a mesma impressão. Eu acho que, claro, a gente sabe da dificuldade que é, do que tem acontecido com o VAR, mas, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, né, não sou nenhum comentarista de arbitragem, longe disso, mas a impressão que eu tive de que não foi pênalti. Roger Guedes e Renato Augusto saíram esbravejando quando foram substituídos no segundo tempo. E aí, Gleger? E aí que o Corinthians melhorou. O Corinthians melhorou com a saída dos dois. Eu acho que depende muito da estratégia de jogo. Você vê que o Juliano, inclusive, perdeu um gol, né? Onde ele foi travado pelo próprio Léo Pereira. Poderia ter feito o gol ali, o Juliano. Eu acho que a movimentação corintiana melhorou com a saída dos 2 jogadores. É a estratégia de jogo do treinador. Então, assim, não tem que esbravejar, tem que jogar futebol. Vitor Pereira, na entrevista coletiva, técnico do Corinthians, minimizou, dizendo que conversou com os jogadores, que está tudo certo, e que explicou para eles, para os 2 que saíram, que para jogar tem que ter intensidade, tem que correr. Naquele momento, segundo a avaliação do VP, os 2 não estavam intensos. E você viu o jogo, claro. Não melhorou o Corinthians com a saída dos 2? Então pronto. 971021493. É o WhatsApp para você mandar a sua mensagem que já vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Corinthians e Flamengo ontem à noite no Estádio do Timão, para um público de 46.486 pagantes. O Corinthians com Cássio, Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz, depois Ramiro e Renato Augusto, depois Juliano, Adson, depois Gustavo Silva, Roger Guedes, depois Matheus Vital e Yuri Alberto. O Flamengo de Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, depois Arturo Vidal, Everton Ribeiro, depois Fabrício Bruno, Arrascaeta, depois Vitor Hugo, Gabigol, depois Everton, Cebolinha e Pedro. 0 para o Corinthians, 0 para o Flamengo, com arbitragem de Braulio da Silva Machado. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Ô Gleger, tá sugerindo aqui o Dejali. Bota a molecada para jogar contra o Tombense, se quiser continuar pontuando. Eles têm algo a mostrar. Mesmo sem receber, vai dar a vida pela chance, pela oportunidade. Mas eu não tenho informação que a ponta sem pagar. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. Você tem? Nós temos uma informação contrária, né? É. Que tá tudo em ordem, que tá tudo em dia. Tá com dificuldade. Sim, mas tá em ordem. Tá dentro do combinado com os atletas. Exatamente. Você acha que tem que colocar sábado contra o Tombense a molecada? Acho que ainda não. Você pode deixar aí para a última rodada, para as duas últimas, mas nessa ainda não. Bom dia, CH. Vendo uma matéria do Vanderlei cobrando dívida da Ponte, onde está o coração dos caras que diziam ser pontipretanos. Não precisamos dessas pessoas no majestoso. Ele usou aqui um adjetivo que eu não vou, evidentemente, falar no ar. Não é o Batata de Rio Preto. Batata é o seguinte, eu vou falar o que eu penso. É muito simples para todos nós aqui, de fora do negócio, do problema, dizer, olha, deveria cobrar nesse mês e não deveria cobrar naquele mês. Quem deve tem que pagar. E quem empresta e tem o direito de receber, quer receber. Então, colocar em xeque o amor do ex-presidente Vanderlei na cobrança, eu acho que são coisas diferentes. Mas respeito quem pensa diferente. Eu não sei o que foi tratado, eu não sei qual foi o combinado, se é que foi combinado alguma coisa. Se eu sou uma das partes, eu tento sentar na mesa para negociar. O que você faria, Gleger? Eu acho que é isso mesmo, CH. Eu acho que tem que sentar, negociar, se ajustar. O melhor caminho, né? Porque a gente é o bem para o clube. Esse é o grande problema. Então, eu tô contigo nessa. Sentar para negociar. Porque não tem outra saída. Não tem. Exatamente. Ou você tenta negociar, porque a situação da Ponte é uma situação muito complicada, né? Veja só você. Complicada porque, além do momento, planejar o futuro num campeonato extremamente deficitário, como é que a Ponte vai fazer? Eu nem sei como é que ela vai fazer. Eu tenho tocado toda hora nessa tecla aqui, porque eu tô curioso para ouvir o presidente Eberlin falar de 2023. Como é que ele vai tocar, como é que ele vai montar um time, sendo que a Ponte, nesse início de 2023, salvo engano da minha parte, não tem receita. Começa a entrar receita de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, um pouco à frente. E eu nem sei se pode antecipar, isso mudou muito.
Hoje existem outras regras, então eu não sei como é que ele vai fazer. Eu fiz essa pergunta quando ele entrou como presidente em janeiro. Ele falou que precisaria de investidores. Aí tem uma outra pergunta que eu quero falar para o presidente, fazer para o presidente Eberlin. Essas contratações que foram boas na janela, a Ponte fez loucura ou foi dentro de um possível orçamento? Como é que ele vai segurar um cara como o Elvis, que é pretendido pelo futebol brasileiro quase todo, para um campeonato paulista da Série A2? Eu tenho essa curiosidade, Wagner. É uma boa pergunta. Aí vai muito do atleta também, né? Se tem algum acordo, se não tem. Mas eu concordo contigo, CH, é difícil. É difícil você segurar um jogador com a capacidade, né, e com o mercado que tem o Elvis para uma disputa de Série A2. Agora, a gente não sabe, né? Qual que foi o acordo, qual que foi o acerto com o atleta, com a diretoria. Vamos ver. Mas realmente é um trabalho árduo e difícil. Lembrou muito bem aqui o Carlos Itatiba, além das contratações, a Ponte conseguiu pagar em dia. Esse reforço é um dos mais importantes. Então, de qualquer maneira, vamos continuar cobrando e acompanhando. E eu prometo para o ouvinte que assim que for possível, ele der a oportunidade, eu quero conversar com o presidente Eberlin para falar de tudo isso. Como é que ele vai terminar 2022 e como ele vai iniciar o planejamento financeiro em 2023. 11h43 agora. É hora da Ponte na Band. Gleger, parece que vai jogar o Luan. Aliás, eu sou a favor disso. Não sei a sua opinião, mas desculpa, não é que eu perdi a confiança. Eu acho que o Igor Vinhas, que é bom goleiro, ele tem que respirar outros ares. Então eu já começaria a dar cancha pro Luan. É o que eu faria. Eu disse, aliás, para mim, qualquer um dos dois que jogar, a Ponte estará bem representada. Mas eu ainda acho, até pela aquela má impressão, né? Porque o Igor Vinhas já deixou boa impressão ao torcedor pontepretano. Mas o Campeonato Paulista, né? Então eu daria mais uma oportunidade ao Igor, até para que ficasse uma outra imagem, né? Desse time da recuperação, desse time que conquistou. E assim, CH, a gente tem informação de que o Igor Vinhas, cara, é um baita de um profissional, um cara dedicado, um cara que se cuida, né? E assim, eu por esse aspecto, nada contra o Luan, longe disso, até porque eu acho que ele é o futuro goleiro da Ponte, mas nesse momento eu daria outra oportunidade ao Igor Vinhas. Sim, nesse momento. Vamos ouvir... Mesmo sabendo que amanhã ou depois o Igor Vinhas vai para Novos Ares, que eu acho que seria legal também. Mas até para que resgatasse aquela boa imagem do bom goleiro Igor Vinhas. Vamos ouvir o Luan. Luan, que estará provavelmente em campo no final de semana. A gente vem se preparando bem, né? É uma semana muito boa de trabalho. O grupo assimilando como vai ser a partida, né? O professor passando as ideias e uma semana muito produtiva de trabalho. Um ambiente muito, muito bom entre a gente ali, né? Também muito competitivo, a gente se dedicando no dia a dia, né? Todos os goleiros ali, junto com o Lauro, com o Chau. E o trabalho vem sendo bem feito, todos no nível ali de jogo, né? Se precisar jogar preparado. E a gente vem trabalhando bastante, né? Durante o ano, é um ambiente muito bom entre a gente ali, né? E tem tudo para dar certo ali com o pessoal que está trabalhando no dia a dia. Aproveitar os treinos da melhor maneira possível, né? A gente sabe, a posição de goleiro às vezes não tem tanta rotatividade, né? Então a gente tenta aproveitar ao máximo os treinamentos. É lógico que no jogo é um pouco diferente, o goleiro precisa de 3, 4 jogos seguidos ali, né? Para pegar um ritmo de jogo, mas acredito que a melhor maneira de estar ali preparado, pronto, é aproveitar os treinos da melhor maneira possível. Acredito que hoje em dia a parte física é muito importante, né? Mas junto com isso vem a parte técnica, a parte tática e também muito importante a parte mental, né? De você saber que mesmo sem ritmo de jogo, jogando eventualmente ali, a equipe pode precisar e você em um jogo tem que dar conta, tem que passar tranquilidade. Então, trabalhar os aspectos de campo e também é muito importante trabalhar a parte mental. É uma equipe muito boa, né? Começou a competição muito bem, vem mantendo uma regularidade e também muito forte jogando em casa, né? Então a gente sabe da dificuldade, sabe que é uma equipe
está bem preparada, que tem seu poder ali dentro de casa, mas a gente vem trabalhando na semana para chegar lá e fazer um bom jogo, buscar a vitória, que é o mais importante. Eu tenho uma boa referência desse menino. Eu acho que o fato de acreditar nele é o suficiente, porque as decisões que essa comissão técnica tomou em termos de goleiro, eu aprovo, não sei você, Gleber. Sim, aprovo também. E o Lauro já teve com a gente aí explicando, né, falando a metodologia de trabalho, que eu acho importante. E assim, aquilo que eu estava dizendo, né, eu daria oportunidade ao Igor só por aquele aspecto, porque tecnicamente, para mim, estão todos ali no mesmo nível. Agora, tem muito do momento, né, tem muito do que pensa o Hélio, tem muito do que é conversado lá no dia a dia com o Lauro. Do que pensa a Ponte. Do que pensa a Ponte, exatamente. Então, não está errado. Se jogar o Luan, ótimo, porque é muito bom goleiro e vai dar conta do recado. Muito bem. CH, respeito profissional, cara. Respirar novos ares. O jogador está no elenco, serve para o clube. Falhou sim em alguns jogos, mas é um bom goleiro. E outra, faz 500 anos que você está na Bandeirantes, por que você também não vai respirar novos ares? Ixi. O cara gosta de mim, hein? Manda seu nome, cara. Rapaz. Manda seu nome aí. Bom, mas aí é o seguinte, ó. Aí depende de uma série de circunstâncias, né? Precisa alguém aqui da direção sugerir para que eu respire outros ares. Eu tô há bastante tempo aqui, hein? Não faz pouco tempo, não. Eu acho que o Campeonato Paulista, pro Igor, eu me decepcionei muito com todos que participaram. E eu nunca morri de amores pelo futebol dele, não é? E eu prefiro um jogador revelado em casa. Aliás, essa é a história da Ponte Preta. Nada contra o Igor, bom profissional. E sugerir um outro goleiro não é faltar com respeito com o Igor, é apenas uma opinião. Mas quem decide é o professor Hélio dos Anjos. 11h48 agora. Tudo para o seu celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem, no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping, em Nova Lima, no Nova Lima Mall, em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom e em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas, a partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @CampinasCelularesFranquias. É hora do Bugre da Band. Muito bem, vamos falar do Guarani, que só joga a semana que vem, Gleger. Final de semana o Guarani vai assistir, todo mundo aqui, né? Por exemplo, hoje tem Operário e Brusque. É o desesperado contra o... Pelo amor de Deus. Os dois desesperados. CSA e Londrina. CSA joga em casa. Outro jogo importantíssimo. Londrina ainda respira. Não é? Vila Nova e Cruzeiro. Vila Nova desesperado. Novo Horizontino e Náutico. Meu Deus do céu. Esse jogo é amanhã. Aí tem o jogo da Ponte, sábado, né? E outro jogo de um time que tá aí lá embaixo é o Criciúma. O Criciúma não tá tão... Mediano. O Criciúma não tá lá embaixo, não. O Criciúma vai lutar por Copa do Brasil, vai receber o Ituano. Todos esses dias, para terça-feira que vem, seu Gleger, 21h30, lá em Belo Horizonte, que você conhece, Cruzeiro e Guarani. E esse horário, hein, CH? Meu Deus, hein? 21h30 é dolorido. Mas é aquele negócio, né? A gente já percebemos, né, na última rodada,
E o Cruzeiro já deu uma tirada de pé, né? Foi 3-0 pro Sport, né? Lá na Ilha do Retiro. Tudo bem, o Sport tá com um bom time, tá tentando roubar a vaga do Vasco, a 4ª vaga. E fez um bom jogo. Mas o Cruzeiro, pô, campeão, acesso, os caras já devem estar em ritmo de férias. Mas o jogo é duríssimo. O Guarani precisa estar muito a tempo. Tudo bem que o Guarani conquistou uma belíssima vitória na última rodada. Agora, é agora que nós vamos ver se o Guarani já está tudo certo, já conquistamos aí a permanência, beleza, vamos fazer um laboratório para o ano que vem, ou se o Guarani quer somar mais pontos dentro da competição. Esse vai ser o jogo. Vamos aguardar. Você acha que o time vai para esse jogo para fazer experiência? Eu não acredito muito nisso, eu sabe, também Braga? não. Eu disse que pode ser que seja isso. Pode ser que isso aconteça. Mas eu também não acredito. Você está falando da parte do Guarani, não do Cruzeiro, né? Guarani. E aquela entrevista que eu até mencionei aqui do Eduardo Brock, ele acabou dizendo o seguinte, claramente, eles sabem exatamente quem eles vão contratar, quanto vão gastar, quem vai ser o comando, quem não vai, quem vai ser dispensado, quem não. Você veja, o preço do Bidu, por exemplo, não é nenhuma enormidade, não é nenhuma exorbitância para um lateral esquerdo. O Cruzeiro já falou que não paga. O Bidu vai voltar para o Guarani, ou vai para um outro lugar. Então, eles sabem exatamente o que eles vão fazer. Então, essas últimas partidas, não tem nada de ficar fazendo o teste, não. Quem vai correr pra caramba é quem não tem certeza se vai ficar pro ano que vem. Aí eu acredito no pé no acelerador. Exatamente. Porque aí o cara quer se garantir, né? Claro. Não, e até mesmo, CH, no Cruzeiro, mas o cara sabe que é um jogo que vai estar todo mundo olhando, pô. Então, olha, não vou renovar aqui, mas eu preciso jogar bem para que o outro... Você entendeu? Não, isso é muito... Acontece muito isso. Principalmente quando um time como o Cruzeiro, que já conquistou todos os seus objetivos, já tá de boa, tá tranquilo, os atletas começam, sem dúvida nenhuma, recebendo essa oportunidade para mostrar o seu valor, para mostrar o que tem para dar tanto para o Cruzeiro quanto para uma outra equipe. 11h54 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem à noite, primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil em São Paulo, Corinthians e Flamengo empataram por 0-0. O jogo da volta ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 19, 9h45, no Maracanã. Hoje é dia de prosseguimento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 9h30 da noite, tem Operário e Brusque. Amanhã, 7 da noite, CSA e Londrina. 8h30, Vila Nova e Cruzeiro. 9h30, Novo Horizontino e Náutico.
Náutico. Já no sábado, 16 horas e 30 minutos, em Muriaé, tem Tombense e Ponte Preta. Às 7, Criciúma e Ituano. No domingo, 4 da tarde, 2 jogos. Sport Vasco, Grêmio e Bahia. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com o Nossa Área. Na sequência você fica com o horário eleitoral obrigatório. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. A seguir, horário eleitoral gratuito, conforme Lei 9.504.